Ô, gente, Roberto Rei Lubíscaro aqui. A Noruega andou fazendo vários filmes catástrofe, né? Eu já vi e já resenhei aqui no canal, mas mais no blog do Albino Incoerente, né? Por escrito. Um que era uma onda, lá um tsunami, o The Wave, depois teve de terremoto. Aqui no canal eu reservei um que era, acho que, Mar em Chamas, que era num acidente lá numa plataforma de petróleo. Faltava eu ver um que é sobre um acidente dentro de um túnel, que se chama O Túnel em português, The Tunnel. Pois bem, agora em maio de 2025, eu estou fazendo lá 7 dias de experiência gratuita no canal Adrenalina Pura e resolvi ver esse filme norueguês. Eu vi em espanhol, né, para treinar o idioma e tal, e foi na mesma tarde em que eu vi um outro filme catástrofe, que eu já resenhei aqui no canal, que é aquele do chinês lá, do comandante, do avião lá, que tem que fazer o pouso forçado. Eu até comentei naquele vídeo, né, vou recomentar aqui. Uma das diferenças que tem é assim, neste filme norueguês, e é muito comum nos filmes ocidentais isso acontecer, você tem um procedimento de segurança, um protocolo, né? No caso aqui, não saiam do carro. Todo mundo sai dos veículos, né? No filme chinês, eles já fazem questão de fazer uma coisa assim, que todo mundo lá obedeceu os protocolos. Só que são coisas de propaganda de cultura e tudo mais, né? Que eu não vou me adentrar nessas questões, vou falar sobre os filmes, né? No caso aqui, o Túnel. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Começa com um aviso, né, meio sensacionalista, assim, de que a Noruega tem mais de 1.100 túneis e pouquíssimos deles têm saídas de emergência ou lugares onde as pessoas possam se refugiar. E que ao longo de tantos anos houve tantos incêndios, e não aconteceu nenhuma morte pelo heroísmo das pessoas, blá blá blá, para já deixando dizer assim, né? Olha, pode acontecer, existe um problema. E é claro, né, gente, vai acontecer. Então, você tem típico aquelas estruturas de filme de catástrofe. Você vai ser apresentado a algumas personagens, por exemplo, a menininha que não aceita que o pai dela tá com uma nova namorada. Então e é perto do Natal, é um filme de Natal. Imagina então se esse pessoal vai ter finais muito tristes sendo filme natalino, né? Essa menina não aceita a namorada do pai, então ela pega o ônibus, porque ela tá bravinha, e vai para Oslo, né? E o pai dela, é claro, ele conhece muito bem, ele é um socorrista, ele não sei o quê. Ele conhece muito bem o túnel, e por isso, como ela não saía desse túnel com o pai dela, ela sabia de como proceder dentro do túnel, ou do lugar onde ela pudesse depois se proteger dentro do túnel. Porque vocês acham, se ela montou no ônibus para ir para Oslo, né? É claro que quando tem o acidente que vai causar lá o incêndio dentro do túnel, o ônibus dela tá parado lá. E aí você tem mais algumas outras, tem uma família que tem duas criancinhas, aí você tem o cara que vai causar o acidente, né? Ele fica lá, bate lá dentro, e aí então uma parte do túnel fica, não dá para sair. E as pessoas então vão parando os carros em fila para esperar que o caminhão seja removido, porque o acidente aconteceu tipo 2, 3 quilômetros depois, vão parando. Tudo parecia bem até que tem um vazamento de óleo e explode. Então as pessoas que estão perto lá da explosão viram churrasquinho norueguês perto do Natal. E aí as outras que ficaram para trás, que não foram pegas pela explosão, elas vão ter que conviver com aquela fumaça tóxica dentro do túnel. E aí elas, claro, desesperadas, saem do carro. Eu não estou criticando e nem falando que os chineses ou os noruegueses são melhores ou piores. A pessoa está desesperada, ela provavelmente ela vai fazer isso mesmo, né? O que acontece? Ah, bom, e aí vai ter assim, não tem o carro com essas duas crianças. Nesses filmes catástrofe, geralmente não tem alguém, um atendente, que vai desenvolver uma ligação muito pessoal, muito assim, passional
com alguém que está ligando? Tem uma mulher lá que atende, porque a criança liga para ela, e aí no final você vai ter até uma revelação sobre aquela mulher, do porquê que ela tem essa revelação então com essa criança, esse vínculo emocional, e chora junto com essa criança. É um filme bacana, só que acontece o seguinte, gente, assim, depois que tem aquela explosão e você tem aquelas pessoas dentro do túnel, ou seja, é escuro, com aquele monte de fumaça, e no túnel o que você tem é gente correndo para lá e para cá e a gente não vendo direito, e um bonde de espera. Não tem muita coisa para você fazer dentro de um túnel. Então, boa parte do filme é bem, assim, tediosa, tá? Vai o resgate, não sei o quê, e aí depois, para tentar dar uma coisa a mais para esse filme, quando as pessoas, os sobreviventes, alguns lá, todos, você teria que ver o filme, eles são retirados do túnel, então é claro que esse pai dessa menina, ele volta para o túnel para pegar o quê? Essas crianças. Ai, ó, as bolas todas cantadas. É claro que daí então isso é um jeito para esse pai ficar em perigo e para essa filha que conhece bem esse túnel, o que vocês acham que vai acontecer? E a babá, 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 né? É o jeito dessa família se reunir e tal. E essa menina nunca vai escutar de ninguém, assim, deixa de ser infantil, deixa de ser, né? Foi você que fez com que teu pai tivesse que voltar para esse túnel, blá, 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 né? Ela nunca ouve essas verdades, assim, porque adolescente de filme é tonto e pode pairar com a sua idiotice sobre todas as coisas, porque parece que é um traço desses roteiros, é natural eles serem adolescentes, quando na verdade não é assim, né? Então, gente, olha, desses filmes catástrofe noruegueses, até agora, dos que eu me lembro, assim, só mesmo deu para ver o do maremoto, lá, o da Tsunami do Wave, e o Earthquake, do terremoto. Aquele do mar eu achei chato, resenhei aqui no canal, e esse do túnel mais chato ainda, e depois daqueles 20 minutos finais em que ela tem que ir pegar esse cara lá no túnel, é só um túnel com gente. Aí você vê as caras das pessoas cheias de fuligem. Eu ficava perguntando como que elas conseguiram, inalando tanta fumaça, não teve um número maior de mortes, não sei o quê. Ah, tem paisagens lindas, né? Porque é na Noruega, a maior parte se passa dentro do túnel. Você tem muitos outros filmes com paisagens lindas. A Noruega é lindíssima, né? Aí pega um documentário do Nat Geo, o próprio Netflix deve ter de graça, YouTube deve ter documentários lindos sobre a Noruega, se for para ver paisagem. Gostei disso não, achei muito tedioso. O chinês lá, pelo menos aquele o chinês, me divertiu, porque, nossa, melodramático, aquelas lições em patriotismo e o CGI, né? Meio assim, mas não paravam de acontecer coisas. Me diverti muito mais com aquele lá. Esse túnel foi bem chatonildo, gostei disso não. Tchau.